Boa noite, graça e paz. É bom poder voltar para cá, para a igreja, para os cultos presenciais, mesmo que não da forma que a gente estava acostumado, mas é muito bom poder estar de volta. Hoje a gente vai estar pensando um pouco sobre o tema da igreja no fim dos tempos, né? Foi o tema que eu acabei montando com um texto que eu achei que seria bom trazer para cá, e a gente vai refletir um pouco sobre ele. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao 19. Texto de 1 Pedro, capítulo 4, do 7 ao 19. Amém? Ok. Vou estar fazendo a leitura. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um momento de culto. Pai, te peço que esteja falando aqui ao coração dos irmãos. Te peço que esteja me usando, Senhor, como teu servo inútil, Pai. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. A minha capacidade, Senhor, de falar, sentir, é zero, Senhor. Usa, Senhor, me usa, Pai. Que o Teu Espírito Santo toque no coração de cada um, Senhor. Que eu transborde a palavra de Deus, Pai, para os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Uma coisa que o pastor falou no domingo, né, muito interessante, é que qual a mensagem, né, que você traz no retorno, né? O que é que você vai falar depois de 4 meses sem culto? Né, um pouco complicado, né? E também, né, depois de 4 meses sem culto por causa de uma pandemia. Então, na EBD que a gente estava fazendo do Nós, a gente estava tratando sobre o tema da esperança. E a gente também tinha feito, durante esse tempo, no grupo da diretoria do Nós, um grupo mais fechado, um estudo, né, sobre o livro de 1 Pedro, que o Eugênio tinha sugerido. Eu pedi Romanos, ele queria 1 Pedro, mas Deus, graças a Deus, falou também ao meu coração com 1 Pedro. 1 Pedro é um livro que fala muito a respeito da esperança e de como deve viver o cristão em meio a um tempo de dificuldade. E por que eu escolhi esse texto? Porque antes da pandemia chegar até nós, e antes da pandemia ser um assunto tão falado assim, 2020 foi um ano que começou um pouco conturbado politicamente, foi tendo vários problemas, e aí teve a pandemia e muita gente dizia que era o fim, né? Não, estamos nos últimos dias, estamos vivendo o fim dos tempos, está chegando, está acabando.
E eu queria responder a pergunta, né, que fica: nós realmente estamos vivendo no fim dos tempos? Sim, nós estamos. Estamos no fim do mundo, é o fim dos tempos, Jesus vai voltar, está acabando o tempo. E Pedro, né, falando agora um pouco da carta, ele escreve a uma igreja que está começando a sofrer perseguição. A data é mais ou menos 63, né, é o que a maioria dos teólogos acredita, foi escrito em 63, um ano antes do começo da perseguição pelo Império Romano, que foi em 64. E os cristãos eles estavam sofrendo perseguição porque não se sabia direito o que era o cristianismo. Acreditava-se que era uma seita que planejava eleger um rei, que criaria uma dinastia que seria eterna, que derrubaria o Império Romano e que eles tinham um pacto entre si, que todo domingo eles se reuniam e eles comiam a carne e bebiam o sangue de alguém. E por isso eles eram as piores pessoas do mundo, porque eles eram canibais e porque eles pensavam nesse plano de governo, né? Ou seja, eles tinham um péssimo entendimento a respeito da Santa Ceia e a respeito do reino de Deus. Então, Pedro começa escrevendo o seguinte aqui. Ele já tratou diversos assuntos e ele vai começar aqui essa parte que a gente vai pensar um pouco da seguinte forma: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Ele vai falar das características aqui do 7 ao 11 que a igreja deve ter nesse momento de fim que está chegando. Aí ele fala sobre sobriedade e sobre critério. No caso, não é por critério primeiro e sobriedade. O que é critério? Critério é quando você sabe aquilo que você deve fazer e você não vai, digamos assim, procrastinar. Você vai fazer o que deve ser feito da forma que deve ser feita, sem nenhum empecilhos, sem nenhum impedimento, você vai e faz. E sobriedade é por causa do momento que eles estavam vivendo, para eles não se descontrolarem, não se desesperarem, não ficarem aflitos, mas eles fazerem o que eles deviam fazer, e eles fazerem o que eles deviam fazer tranquilos de consciência, com a sua mente no lugar, digamos assim. Para poderem orar, ou seja, a gente vê que a oração aqui na vida do cristão é sempre uma das partes mais importantes. Nós devemos estar dessa forma aqui, né, com a nossa vontade. Nós devemos estar criteriosos e sóbrios para que as nossas orações elas sejam eficazes, digamos assim. No versículo 8 ele diz algo muito interessante. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. E assim, ele estava falando isso naquela época, né? A gente sabe que o cristão tem que amar, segundo o mandamento, né? Amar uns aos outros como a ti mesmo. Mas só que o que eu pensei a respeito desse versículo, o tempo que a gente viveu agora de distanciamento social, foi muito difícil amar as pessoas. Foi muito difícil manter o contato contínuo. Pensa, a gente estava aqui no domingo, de manhã e de noite, para culto. A gente estava aqui, alguns estavam, né? SMHB, segunda-feira, MCM na segunda e o Doação na segunda também. Só na segunda tinha 3 coisas. Terça-feira, discipulado. Quarta-feira, outro culto. Quinta, ensaio. Sexta, às vezes acontecia alguma coisa. E sábado também, às vezes acontecia alguma coisa. Ou seja, a nossa vida de igreja era corrida. A gente sempre estava aqui, a gente sempre estava vivenciando. Amar a nós mesmos, uns aos outros naquele tempo, era muito fácil, porque a gente sempre estava se vendo. Eu sempre estava vendo o pastor, Mateus, Isis, Fanny, todos vocês, a gente sempre estava se vendo naquele momento. Mas, com o distanciamento social, ficou muito mais complicado, porque não é todo dia agora que eu vou ver a galera da igreja. Não é todo dia que eu vou ver meus irmãos. E aí? Pedro está falando justamente sobre isso, sobre se amar. E o que eu quero deixar bem claro essa noite é que o que precisamos para esse momento e o que eu quero deixar para que a gente viva a partir desse novo normal é o amor. Precisamos nos amar mais. Precisamos repensar a nossa forma que amamos a igreja e amar de uma outra forma. Dando sequência, ele fala, né, no 9: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. O que acontece? Eles estavam passando por aquele momento de perseguição
e muitas vezes cristãos eles eram jogados para fora de suas casas, né? Eles tinham que sair por causa da perseguição e ir para outra cidade, outro bairro, digamos assim. E do nada, você, cristão, meia-noite, chega lá na sua porta. Toque, toque, toque. Quem é? Oi, meu irmão, tudo bom? Então, é que lá na minha cidade começou uma perseguição. E assim, eu e meus 9 filhos, a gente está sem onde ficar, a gente está sem onde morar. Você pode nos hospedar temporariamente para a gente conseguir se manter? Ele fala aqui, né, o sem murmuração é justamente para você se colocar no lugar da pessoa. Você é um judeu cristão do primeiro século e do nada chega na sua casa uma pessoa com 9 filhos. Você, não, meu irmão, pode entrar. Ação. Pensamento. Meu Deus do céu, 9 filhos e mais um casal. Como é que eu vou cuidar disso tudo? Ainda tem a minha família, meu Deus. Ou seja, ele está falando justamente, sejam hospitaleiros, sem murmuração. Façam o bem de bom grado. Novamente, amem uns aos outros. Versículo 10 e 11, ele vai falar a respeito dos dons espirituais. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Ou seja, ele aqui resume os dons espirituais ele faz um geralzão. Resume em 2 grandes partes: falar e agir. No caso, se você prega, se você evangeliza, se você dá aula, seja a forma que você tiver de comunicar o evangelho, comunique de acordo com os oráculos de Deus. Hoje, a gente pode refazer esse versículo dizendo: se você vai comunicar o evangelho, comunique de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a Escritura. Existe um termo na teologia que é chamado de sola escritura, somente a Escritura, né? Somente a Bíblia. É o que vale de regra para a vida do cristão. E a gente tem que começar a comunicar o evangelho dessa forma. Ele também fala a respeito de se você age, se você trabalhe na força que Deus lhe dá. Ou seja, ele conclui dizendo: para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence toda a honra, glória e domínio para todo sempre. Amém. Ou seja, o que ele está querendo falar aqui é que existe uma graça que está sobre todos nós, e ela é nos dada por Deus, e somente por Deus. A ação do Espírito, a ação, né, no caso, a vida do cristão, ela é através da ação do Espírito Santo, e somente através da ação do Espírito Santo. Se nós estamos aqui hoje, foi porque Deus quis e foi porque o Espírito Santo moveu o nosso coração para estar aqui hoje, para estar buscando a Ele, para estar vindo aqui e ouvir um adolescente, jovem, sei lá, de 18 anos, falando a respeito da palavra de Deus, para estar aqui tocando. Jovem com cabeça de adolescente ainda. Enfim, continuando. E aqui, terminando, né, ele faz uma doxologia, que é aquela bênção, né? A glória e o domínio para todo sempre. Amém. Terminando esse tópico, eu queria falar um pouquinho sobre a igreja de Atos 2. Se alguém quiser abrir em Atos 2, versículo 42 a 47. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu gostaria de dizer que domingo a gente teve o culto online pelo Zoom e eu tava nervoso pra caramba, né? Pô, velho, o que é mais difícil? Pregar pelo Zoom ou pregar presencialmente? E aí eu preguei no Zoom e tal, foi difícil pra caramba. E aí velho, acho que vai ser mais fácil pregar presencialmente. Aí eu chego aqui e Mateus, não, vai gravar. Eu, putz, vai gravar, velho. Meu Deus, me ajuda. Enfim, amém? Bora lá. Atos 2, do 42 ao 47, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto...
distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O que a gente vê nesse texto de Atos 2 é uma igreja que está totalmente unida. Se você reparar bem, todos os verbos que se encontram nesse texto aqui, eles estão no plural. Ou seja, ele está falando de uma igreja que é totalmente unida. Não existe grupo de jovens, MCM, SMHB, Ministério de Louvor, sei lá mais o que. Existe a igreja, existe o corpo de Cristo. E durante esse tempo, né, de quarentena, a gente teve muitos ensinamentos. E eu, particularmente, passei por algumas coisas, eu tive alguns ensinamentos. Para quem sabe que eu passei, né, eu aprendi um pouco sobre paciência, sobre esperança, sobre perseverar em Deus, sobre ter fé em Deus e acreditar mais em Deus e entregar tudo nas mãos deles. Mas, recentemente, tipo, semana passada, eu tive a última lição da quarentena, sei lá o quê, que é a respeito disso que eu estou falando aqui direto. Igreja, ser igreja, estar juntos, estar em comunhão. Não existia nenhum tipo de divisão na igreja primitiva. Não tinha nada disso. Eles estavam juntos, unidos, fazendo todas estas coisas. Viviam uns em prol do outro. Eu vivo em prol de Mateus, Mateus vive em prol do pastor, o pastor vive em prol de Binho, Binho vive em prol de Teresa, Teresa de Maís, Maís de André, André de Cristina e assim por diante. Todos eles viviam juntos uns para os outros. Isso é o reino de Deus, que foi estabelecido assim, né, na terra. E aí, uma coisa que eu queria falar aqui, né, não sei se os irmãos perceberam, é que eu estou falando da igreja no fim dos tempos, mas eu estou falando mais ou menos sobre igreja. Uma igreja normal. Uma igreja normal é assim, Levi. Qual é a novidade que você está apresentando para a gente? Então, não tem novidade. A coisa é essa. O fim dos tempos começou desde que Jesus ascendeu aos céus, lá em Atos 1. Ou seja, a nossa vida é para o fim do mundo, digamos assim. A gente vive para isso. Uma vez, perguntaram a Lutero: Lutero, se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã, o que você faria? Ele responde: rapaz, se eu soubesse que Jesus voltava amanhã, eu plantava uma árvore e eu escrevia meus livros. Quê? Como assim? Para pensar. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Esse papo todo. Vai voltar amanhã. Esse mundo vai acabar amanhã. Não vai ter mais nada. Não vai ser preciso mais nada. Se você abrir em, sei lá, 1 Coríntios 13, vai falar lá que 3 coisas são as mais importantes: fé, amor e esperança. Mas a fé e a esperança vão passar, porque Jesus vai voltar. Mas o amor vai continuar, porque o amor é a eternidade, blá, 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 blá. Ou seja, você tem Jesus voltando amanhã. Por que você vai me escrever livre? Por que você vai me plantar árvore, Lutero? Simples. Porque eu vivo como se Cristo fosse voltar hoje. A minha expectativa de vida é que Cristo volte hoje. Se Cristo não voltar hoje, eu vou dormir, o amanhã vai chegar, e a minha expectativa é que Cristo volte hoje, que no caso é o amanhã. Ou seja, a nossa vida não deve ser uma vida vacilante e tal. Ela deve ser uma vida que está totalmente preparada para o retorno e para a volta de Cristo. E a gente deve viver essa vida, né, agora fazendo um paralelo aqui com o que eu estou dizendo, sendo igreja, buscando ser igreja de verdade, amando uns aos outros, estando uns com os outros. E nesse tempo de pandemia, lógico, foi muito difícil e muito complicado. Mas eu queria, né, só perguntar aqui aos irmãos para fazer uma leve provocação. Para quantos irmãos você ligou? Com quantos irmãos você falou? Você, chegou para alguém que não é mais ou menos do teu meio. Por exemplo, jovem. Sou jovem. Falei com alguém da SMHB? Estou fazendo a pergunta para vocês, tá? Vocês veem aí. Cada um vai se encaixando. Sou da MCM. Falei com alguém da juventude? Sou da SMHB, né, que eu estou falando tanto aqui.
Acho que também não tem ninguém aqui da SMHB, misericórdia. Sou da SMHB. Falei com, sei lá, liguei para o pastor. Houve essa união durante esse tempo. A gente está sabendo como viver a igreja, a gente está sabendo o que é que a gente deve fazer com a nossa vida. Existe uma brincadeira que fazem, que é, se você não tem tempo para Jesus e Deus agora, como é que você vai viver uma eternidade com Ele no céu? Como é que você quer ser salvo se você não busca agora? Você vai viver eternamente com Ele. Você tem que ter tempo para Ele agora para viver eternamente com Ele. Aí eu faço essa mesma brincadeira, só que agora fazendo paralelismo. Se tu não tem tempo para o teu irmão, se você não tem tempo para buscar o próximo, como é que você vai viver eternamente com Ele no céu? Que assim, Jesus não salvou você. Jesus salvou um povo. Ele salvou os escolhidos dele, os eleitos dele. Ou seja, você vai viver eternamente com quem está do teu lado aí. Você não vai viver eternamente só com Jesus. Vai ser maravilhoso, sim, você vai viver eternamente com Ele, mas não vai ser só com Ele. Vai ser com quem também está aqui dentro. Como é que você tem vivido com essa pessoa que está ao teu lado? Você tem buscado amar ela? Você tem buscado edificar na vida dela? Paulo, quando ele escreve aos Romanos, eu acho que é no versículo... um versículo 9, 10, um desses aí. É na introdução. Ele fala que ele deseja ir a Roma para edificar os irmãos e para ser edificado. Veja bem, Paulo é apóstolo. Nas palavras de alguns, Paulo é o maior apóstolo. Pedro, na segunda carta, ele vai dizer que Paulo recebeu um dom especial de Deus. Pedro, que foi aquele que Jesus disse, olha, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro disse, Paulo recebeu um dom muito especial de Deus, que nem todos conseguem entender aquilo que ele fala e aquilo que ele comunica. Pedro está dizendo isso, Pedro, que também é apóstolo, está dizendo isso de outro apóstolo, que no caso é Paulo. E Paulo chega aos Romanos, a igreja de Roma, que foi uma igreja que foi fundada sem apóstolo, e ele diz, eu quero edificar vocês, mas eu também quero ser edificado. A gente está vivendo dessa forma? A gente está edificando aos outros e querendo que os outros sejam edificados através da nossa vida? Coisas a se pensar. Enfim. Primeiro ponto passado. Segundo. Ih, rapaz. Ave Maria. Acabou meu tempo, mas vou correr aqui, tá? Segundo ponto. Ele vai falar a respeito da esperança, né, da vida dos cristãos. Ele diz o seguinte. Amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Existem duas formas de se interpretar esse versículo. A primeira é que, já falei, perseguição e tal. No Império Romano, se você for parar para estudar um pouco, você vê que os romanos eles são, digamos, mestres do assassinato do mundo antigo. Eles sabiam matar e eles matavam como ninguém. Quando Pedro ele usa essa expressão, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, é porque quando se instalou a perseguição em Roma, quando se começou a perseguir os cristãos, digamos que os cristãos viraram um poste de luz. Como assim? Simples. Você podia estar andando tranquilamente pela rua, caminhando, passeando, sei lá, tomando um açaí, e do nada você via um poste com um cristão amarrado e ele estava pegando fogo. Ele estava sendo usado para iluminar a cidade de Roma. E ele estava aos berros ali, morrendo. Ou seja, uma interpretação que se dá é essa, de que, olha, não estranheis que vocês estejam sendo perseguidos e queimados e postos ao mundo afora aí para ver vocês morrendo. É normal o sofrimento na vida do cristão. Jesus sofreu. Jesus, que não teve nenhum pecado, que não cometeu nenhum erro, sofreu. Teve a que era considerada na época a pior morte. Você acha que não vai acontecer absolutamente nada com você? Pelo contrário, tu vai sofrer, e tu vai sofrer muito. Você vai sofrer até mais que aqueles que não são cristãos. Essa é uma das interpretações. Não é a correta, mas eu quis trazer porque ela é muito boa para a gente repensar a forma como a gente vive.
Muitas vezes a gente vive uma vida cristã buscando um certo tipo de felicidade, paz e calma. A gente tem felicidade? Tem. A gente tem paz? A gente tem. A gente tem calma? A gente tem. Mas isso tudo é em Cristo. E é vivendo através dele. Paulo, em Filipenses, acho que no capítulo 4, ele vai falar sobre a paz que excede todo entendimento humano. Mas antes dele chegar na paz que excede todo entendimento humano, ele vai fazendo um caminho até lá. Ele fala sobre oração, ele fala sobre busca em Deus, ele fala sobre depositar a vida em Deus. E aí depois ele chega, e desta forma vocês alcançarão a paz que excede todo entendimento humano. Ou seja, para se alcançar essa paz, existe um caminho. Você alcança a paz porque você está passando por um momento de sofrimento e de aflição. Tudo começa no sofrimento e na aflição, mas termina na paz. Eu vi um podcast recentemente do Bibotal, que eu não sei se alguém conhece aqui, mas ele falava justamente isso. Qual é o propósito da felicidade? Qual o objetivo da felicidade? Não tem. Não tem nenhum objetivo a felicidade. A felicidade, ela é o fim. Mas qual o propósito do sofrimento? Ele tem propósito. O propósito do momento de sofrimento é para justamente chegar ao fim, que é a felicidade. Então, ele está falando aqui, né? Agora eu vou dar a interpretação correta. Ele fala aqui sobre não estranhar o fogo que surge no meio dos cristãos. E esse fogo, ele fala também no primeiro capítulo. O fogo é o fogo da purificação, é o fogo da provação, é o fogo que te limpa dos seus pecados e que te purifica para que você tenha uma vida mais santa, para que você tenha uma vida mais parecida com a de Cristo. Acho que não tem mais nada a falar a respeito desse versículo. Não tem. Acredito que não tenha. Enfim, agora ele vai falar a respeito do sofrimento justo. Existem dois tipos de sofrimento, o justo e o injusto. Sobre o justo, 13, 14 e 16. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Ou seja, fazendo toda a construção aqui, ele está basicamente dizendo que o nosso sofrimento em Cristo, ele é necessário. E o motivo dele é porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. O Espírito de Deus está em nós, por isso nós sofremos, para que possa haver uma mudança na nossa vida, para que a gente possa abandonar os nossos pecados e começar a viver de forma santa, de forma pura. Um exemplo, na verdade dois exemplos a respeito de sofrimento, que separei aqui. No Antigo Testamento, a gente tem um dos livros, né, o livro de Jonas, que a gente chama de o profeta fujão. Jonas, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. Só um momento. Ai. As minhas mãos estão geladas e trêmulas. Eu não sei se é por causa do frio ou nervosismo. Ai. Aqui, Jonas, finalmente. Jonas, né, profeta fujão, todo mundo sabe a história. O livro começa assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Ou seja, sofrimento aqui que eu vou tratar agora é um sofrimento que é necessário para purificar o cristão, digamos assim, para exortar. É aquela surra que você toma do seu pai para você aprender a fazer o certo e parar de desobedecer. Ele pega, Deus fala com ele, vai para Nínive e prega em Nínive. Ele se levanta e vai para Tarsis. E aí a gente vai passando pelo livro de Jonas, a gente vê que
que, né, Deus mandou simplesmente uma mini tempestade ali, né, vou causar só um tumultozinho aqui. Jogaram Jonas no mar, veio um peixe, pegou ele. Capítulo 2, ele orando desesperado. Aí o capítulo 3, olha só. Capítulo 3. Veja como muda. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Olha só. Jonas se levantou e foi para Nínive seguindo Ave Maria. Segundo a palavra do Senhor. Ou seja, você vê, Deus pega e manda você fazer alguma coisa. Você desobedece, Deus te bate. E aí ele pega e manda você fazer a mesma coisa. Se você não quiser apanhar de novo, você obedece. Porque, né, Deus, assim, eu se fosse Jonas, eu estaria completamente traumatizado. Eu nunca mais ia viajar na minha vida. O cara viaja, desobedeceu a Deus, bum, veio um peixe, pegou ele. Aí ele, não, pô, agora não tem nem, velho, eu vou com toda certeza pregar o evangelho lá em Nínive. Não precisa falar duas vezes. Eu não precisava nem falar de novo. Ou seja, esse é o sofrimento que vem para exortar, né, para transformar a nossa vida, digamos assim. E em Atos também, capítulo 7. Eita, então João. Atos vai dizer o seguinte, no capítulo 7. Atos 7, 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, expulsando-o da cidade, e apedrejaram as testemunhas. Deixaram as coisas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Aqui a gente vê um exemplo de fidelidade máxima. Mas ainda assim, mesmo ele sendo fiel, mesmo ele tendo... Se você para pensar aqui nesse discurso, ele está sendo apedrejado, ele está sendo agredido, ele está sendo xingado, ele está sendo maltratado. E ele olha para Deus, ele olha para o céu, né? E ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, a primeira coisa que ele fala é com Deus: Pai, receba o meu espírito, eu estou chegando, eu vou estar com você em breve. E a segunda coisa que ele fala é: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Ou seja, né? Os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Nananana. Segundo mandamento: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ele ama a Deus, ele fala: Deus, eu vou chegar, recebe o meu espírito. E ele fala: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Pecado este que era o assassinato dele. Mas mesmo assim, ele fala: não os condene por causa deste pecado. Enfim. Agora, voltando ao texto de 1 Pedro, versículo 17 a 18. Ele vai falar sobre o juízo de Deus. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, ele basicamente está dizendo aqui que o juízo de Deus, ele começa aqui, nessa terra. E olha só, nós ainda somos pecadores. Embora sejamos eleitos de Deus, ainda somos pecadores. Nós ainda erramos. E Deus, ele exerce juízo sobre nós. Ele exerceu juízo sobre Jonas. Ele exerceu um tipo de juízo sobre Estevão. Mas só que esses dois foram salvos. Pelo menos eu acredito que Jonas foi salvo. Estevão não precisa nem discutir, a gente tem certeza. Mas nós vamos passar por momentos de dificuldade, por momentos de aflição. E são juízo de Deus. E é juízo de Deus em nossas vidas. Ele está nos lapidando, digamos assim, mas ainda assim ele está exercendo um certo castigo sobre nós.
E ele fala no versículo 18: se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Basicamente, a gente pode ter uma ideia errada a respeito desse versículo, de que ele está dizendo que, poxa, o salvo, né, o justo, ele se salva com dificuldade. Você pode chegar no céu e dizer, não, eu alcancei a minha salvação, mas foi com muita dificuldade. Não, não é isso que ele está falando. Ele está basicamente dizendo que o justo, ele é salvo, mas ainda assim, ele passa por dificuldade, ele passa por aflição, ele passa por sofrimento. E é justamente por causa de todos os outros motivos que eu acabei de dar aqui para vocês. Então, no 19 ele encerra: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A gente está no mundo mau e no mundo pecador. Existem muitas lutas de classes sociais e de minorias, e no caso de movimento, seja em prol dos animais, seja em prol de sei lá o quê, do meio ambiente. A gente tem aí como é o nome? Tem os veganos que não comem carne, nem nada que seja animal e tal. Tem um bocado de coisa, um bocado de ideologia através do mundo, né? Às vezes eu estava nos stories do Instagram outro dia desse, e eu comecei a ver um bocado de gente postando fotos de artistas famosos com casacos de pele de animal e do lado a foto do animal morto, só para causar um terrorismo. E olha só aqui, ó, a maldade, as pessoas estão matando e sacrificando os animais, está fazendo a destruição, acabando com o mundo. Sim, estão acabando com o mundo. O mundo é mau. Essas lutas, infelizmente, eu sinto muito por essas pessoas, porque assim, a causa, ela é até nobre, mas a vitória, ela é inalcançável. Nunca vão conseguir. Por mais que tentem, por mais que se esforcem, eles nunca vão conseguir. Jamais. Eles estão fadados à derrota justamente por causa de uma coisa que tem neles e de uma coisa que tem em toda a sociedade humana: pecado. E por isso eles não vão conseguir mudar o mundo. Por isso eles não vão conseguir tornar o mundo um lugar melhor. Simplesmente por causa do pecado. E eles, por causa dessa luta, eles estão sim fadados ao sofrimento por causa dessa luta. O cristão, ele também tem esse paradigma. Existe eu nem lembro o nome agora de como é que se fala, mas existe uma certa teologia que fala a respeito de que se tudo vai dar errado, se a gente vai ser perseguido, a gente vai morrer, e se tudo vai acabar assim, por que não desistir, né? Por que não simplesmente, vamos parar, vamos ler a Bíblia e ficar de boa? Por que a gente continua? Por que a gente evangeliza? Por que a gente faz missões? Inclusive está tendo campanha de missões, tá? Ofertem. Por que a gente faz essas coisas? Simples. A gente faz essas coisas por um motivo simples. Jesus, ele fala, acho que é em Mateus 5, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Veja, o sal, a gente hoje, né, usa esse sal para salgar. Mas só que naquele tempo, a utilidade do sal era outra também. Além de salgar o alimento, ele impedia que o alimento se apodrecesse de vez, tipo, estragasse logo. Ele era tipo a nossa geladeira. Ele impedia que as coisas findassem rápido. E nós somos isso. Nós somos o sal da terra. A gente está aqui para impedir que o mundo, digamos assim, caia de vez na maldade do pecado. A gente está aqui para fazer a diferença. A gente está aqui para mudar, nem que seja um pouco. A gente vai conseguir vencer, digamos assim, né? A gente vai conseguir vencer na nossa luta aqui? Mais ou menos. A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas Jesus vai vir e ele vai mudar isso tudo. Ou seja, onde o ponto que eu queria chegar nós vamos enfrentar sofrimento por causa dessa luta. Essa luta do cristão, ela vai envolver muito sofrimento. Seja você quem for, você vai passar por momentos de tristeza, de aflição e de dor. Mas só que você tem esperança que alguém está com você e alguém vai fazer com que tudo isso seja válido. Então, é justamente isso que o versículo está dizendo. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vocês sabem que vocês vão sofrer. Seja você cristão ou não, você vai sofrer, porque o mundo é mau. Mas, se você vai sofrer, que você sofra por uma justa causa, que você sofra
por aquilo que é bom, por aquilo que é nobre. Que você sofra temporariamente para que você, depois desse sofrimento, alcance a recompensa tão esperada, que é a vida eterna e a vida sem choro, sem ranger de dentes, sem pranto. Que você viva durante esse curto momento que você tem aqui na Terra, né? Veja bem, eu tenho hoje 18 anos. Daqui a pouco eu tenho 70 anos. E daqui a pouco eu morro. Ou seja, o nosso tempo ele é muito curto. A gente passa muito rápido. Então, que a gente viva esse curto momento e período de tempo com sofrimento, é claro, mas com sofrimento e a esperança de que um dia tudo vai mudar. Enfim, umas conclusões aqui que eu separei sobre essa unidade, né? No 7 ao 11, como eu já falei, fala a respeito da igreja, né? Eu quis trazer essa passagem justamente porque ela fala sobre duas coisas que eu considero muito importantes nesse momento de se falar: igreja e sofrimento e esperança. Sofrimento e esperança tendo dito, vamos falar um pouco de igreja. A gente está no mês da juventude e a gente tem, né? O pastor está me avisando ali no momento, eu vou correr. A gente tem essa coisa de que jovem é forte e jovem pode fazer todas as coisas. Veja bem, jovens são fortes? Sim. Jovens podem fazer todas as coisas? Não. Não conseguem, não podem. Eles precisam de ajuda. No mesmo livro aqui, 1 Pedro, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 5, ele vai dizer: peço igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato com uns os outros. Ah, misericórdia. Vou ler aqui melhor. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, né? Voltando ao contexto de 1 Pedro, sofrimento, dor, perseguição, blá, 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 blá. Jovem, pensa num jovem num contexto de perseguição, de sofrimento. Pensa num jovem na pandemia, olha só, aqui a maioria do público é jovem, e eu tenho certeza que, né, a cabeça deu uma travada. Ele está falando a respeito para que as pessoas mais velhas ajudem as pessoas que são mais novas. Eu tive uma experiência mais ou menos assim durante a pandemia, né? Era um domingo de noite, dia que a gente normalmente teria culto, e eu estava no meu quarto, tranquilo, pensando, igreja, culto, irmãos, louvor, pregação, e eu dei esse, né, chute que eu acabei de falar. Eu comecei a chorar, simplesmente. Eu comecei a me desesperar, eu fiquei aflito, o coração começou a bater mais rápido, o que é que está acontecendo? Estou perdendo o controle. Quem veio me ajudar? Minha mãe. Minha mãe é o quê? Mais velha que eu, logicamente. Ou seja, ele está basicamente aqui falando para os jovens se submeterem às pessoas que são mais velhas, porque as pessoas que são mais velhas, elas têm o conhecimento e a experiência. Quando a gente é jovem, a gente pensa que tudo é novo e que tudo é a coisa mais incrível do mundo, digamos assim, né? Ou a pior coisa do mundo ou a melhor coisa do mundo. E quando a gente tem um pouco mais de experiência, a gente já sabe que não é mais ou menos assim, né? As pessoas que são mais velhas aqui podem confirmar. Vocês sabem que não é o fim do mundo, que vai ter uma vacina contra o coronavírus e que as coisas vão voltar ao normal, mesmo que seja o novo normal. Mas, mesmo assim, na cabeça do jovem não é assim. O jovem pensa: acabou, vou morrer, chegou o fim, e agora? O que é que eu vou fazer? A gente está morrendo de realismo, misericórdia. Não, né, o meu negócio é nem casar. A vida é muito complicada. Enfim. O bom de pregar, aconchegado, família, é isso. Enfim. Continuando. O jovem, ele pensa que acabou o mundo, vou morrer, ferrou, o que vai acontecer? Então, eu peço aos meus irmãos, os mais velhos que estão aqui, né? E quem está assistindo também, para pensar um pouco nisso. A gente, aqui na Recon, estou falando para Recon, em nível de Recon. A gente tem
uma igreja que, ao meu ver, tá? Posso estar errado? Difícil. Porque eu estou aqui há 18 anos, né? Então é bem difícil eu estar errado nesse aspecto. Mas a gente tem uma igreja que é um pouco dividida em seus grandes núcleos, em suas grandes panelas. A gente tem a grande panela da juventude, do nós, que antes era adolescente, né, o bar, e aí tinha a juventude, a New Jovem. E aí juntou tudo, formou a grande panelona da juventude. Aí a gente tem a SMHB, a panela dos homens. Aí a gente tem a panela das mulheres, MCM. E assim por diante, né? Tem as crianças não vou botar aqui porque é criança. Ou seja, existe uma certa divisão de classes sociais dentro da igreja. E eu queria propor, já que a gente está voltando numa coisa de novo, normal, que a gente quebrasse isso. Que os nossos jovens começassem a se relacionar com as pessoas que são mais velhas. E que os mais velhos também buscassem se relacionar com as pessoas que são mais jovens. Para que a experiência fosse passada e que houvesse uma troca. Para que a gente começasse a viver, olha só, como igreja, como corpo de Cristo. Para que os mais velhos, que têm mais experiência, passassem essa experiência, essa exortação, esse consolo que os jovens tanto necessitam. Para que os jovens, assim, possam estar contribuindo na obra de Deus. Tinha outros versículos para falar e outras coisas para falar? Tinha, mas eu já passei 24 minutos. Então, vou fazer uma oração e eu vou passar a palavra para o pastor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, meu Deus. Te agradeço, Senhor, pela palavra que foi ministrada aqui, que todos possamos aplicá-la em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe esse mês, nos guarda, nos dá uma noite em paz, Senhor, e nos livra do mal. Em nome de Jesus, amém.